nós estamos aqui com os brasilienses. João Gotti, tudo bom, João? Muito obrigado, Prazer te Chico. receber aqui. E o Rafael Salmona. 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 Olha, Salmona. Vem do meu avô, ele é egípcio. Egípcio. Exatamente, Olha. mas eu descobri depois que salmona, na verdade, é italiano. Então aí teve um desvio aí. Será que daí que deriva salmonela, por exemplo? Não, espero que não. Brasília, vocês estão lá, sediados em Brasília. Vocês são brasilienses? Somos brasilienses. Sediados lá, começaram a fazer teatro lá em Brasília. Foi. Começamos, eu fiquei um tempo em Brasília, depois eu morei 3 anos no Rio, aí fiz um tempo lá, voltei para Brasília e agora estou em São Paulo. Você tá de passagem, né? Tá pra temporada. Não, né? eu espero que eu fique aí um pouco. O plano é esse? É um A gente plano. veio pra ficar aqui e entender um pouco como é que funciona. Pensei que vocês estavam aqui só por causa da A temporada. temporada foi a entrada. Foi a entrada. E tem sido bem legal a temporada aqui também. Então a gente quer... Vamos ficando. É muito diferente, né? Muito. O meio teatral daqui, o meio teatral de Brasília. Completamente por exemplo, diferente. Imagino que deve ser muito menor. Muito, né? assim, há muitas limitações pra gente ainda em Brasília, né? Então a gente tem muito que se virar com o que a gente tem. E aí acaba que não tem uma evolução tão grande, né? Assim, até porque também Brasília é uma cidade muito nova. Então a gente tem que respeitar também o tempo de uma cidade nova, que claro. não tem como comparar a São Paulo, né? Que é uma cidade que não sei quantas Brasílias cabem aqui. 450 anos, né? Sabe? Dezenas Então, de teatros. assim, Quantos teatros tem em Brasília? A gente está morando ali no centro, eu sei que ao redor de onde a gente mora dá todos os teatros de Brasília, mas em Brasília a gente tem em torno aí de uns 15, 20 espaços. Pô, assim. achei mas, até que era menos. Não, mas ainda estou contando com os espaços que a gente, na verdade, são auditórios que a gente usa como teatro, que é o que mais tem muito. Assim. Mas a gente tem um problema muito sério com o espaço lá. Né? Principalmente os espaços do governo, que a maioria estão sucateados, fechados há 4 anos. O Teatro Nacional, por exemplo, está fechado. Teatro Nacional, pois é, tem muito tempo fechado. Né? Não só o Teatro Nacional, né? Tem outros espaços públicos que poderiam ser utilizados para espetáculos de maneira excepcional, mas que estão sucateados, não tem um tipo de arrumação. Né? E por ser a capital do país, é uma tristeza ver que a cultura não é o foco. Janus, vamos falar do Janus. Janus! A gente pegou até uma imagem, pedi para a Bruna colocar aí, tem uma foto de Janus, muito curioso, eu não conhecia. É esse aí. 2 lados. O né? Deus. Um lado barbudo e um lado de cara limpa. Né? Por que 2 lados? Na pesquisa, que na verdade o Janus foi você que sugeriu, né, João? Foi. Na verdade, a gente estava criando um espetáculo e um dos motes, uma das premissas que tem na narrativa é a dualidade, né? Dualidade. Personalidades diferentes. E a gente começou a pesquisar mais profundamente assim, a parte de mitologia e a gente chegou nesse deus Jano, que é um deus romano. Romano. Que ele tem 2 cabeças. Uma olha para o futuro e outra olha para o passado. E aí a gente começou a perceber que o que a gente estava construindo como narrativa tinha muito a ver com essa questão, ideia com mesmo. essa ideia de para frente e para trás, né? Conseguir aquela pessoa que está no presente, mas vendo o que vai acontecer no futuro, sempre levando em consideração o que foi passado, as experiências. E ele era o grande primeiro deus romano, assim, que depois foi perdendo um pouco a força do grande deus quando começou a entrar os deuses gregos, né? Os deuses gregos. Vocês devem ter ficado felizes quando teve essa operação da Polícia Federal. Exatamente. Operação Janus. Olha! Não é incrível isso? Não, e a gente começou a pesquisar a operação, essa outra fase dessa Operação Lava Jato. A premissa, a gente pesquisou um pouco sobre isso, a premissa era a gente vai continuar com a operação, mas levando em consideração, sem esquecer tudo que aconteceu. Exatamente. A gente riu, né, pra caramba. A gente foi quase pedir lá merchandising. Aproveitar o momento. A gente recebeu várias mensagens, alguns amigos. O que está acontecendo? Quando eu vi, eu falei, nossa, olha que legal. Agora é uma peça policial. É uma peça policial, é um suspense que ele passa pela linguagem do cinema noir. E é um espetáculo muito legal também, principalmente pra gente, nós como atores, dentro do espetáculo, que a gente brinca com várias linguagens dentro de um espetáculo. Então, às vezes, a gente está no momento que a gente está num teatro, está interpretando como se estivesse no teatro. Em outros momentos, a gente está como se estivesse dentro de um filme. Então, é uma variação muito grande de interpretação e que ajuda também a ter umas reviravoltas durante a narrativa que deixa o público cada vez mais presente. Que é uma característica muito do filme noir. Sim. Isso, né? Sim. A gente está falando de filme noir, tem gente que talvez não conheça, são aqueles filmes década de 50, Isso, 60, americanos, a maioria, né? Maioria. Muitos franceses também.
que é muita sombra, né? Preto e branco, então muita sombra. Mistério. Você só vê a porta abrindo, você não vê o cara. Muito arrastado. Tem umas tempo. coisas assim. Vai dando pistas. Tem, assim. tem um tempo muito próprio, Exatamente. um andamento muito É verdade. lento. E você vai ficando cada vez mais... Claustrofóbico. vontade de A gritar. tensão vai É crescendo. muito legal. E é um gênero que a gente, pelo menos pelo que a gente pesquisou, não é um gênero muito explorado no Pois teatro, né? E eu acho que tem muito a ver também pelo tipo de dramaturgia, porque a gente pega as peças clássicas que você vê desde a Idade Antiga, na Grécia, a gente pega Shakespeare, por exemplo. A literatura no ar é muito nova comparado com os outros tipos de literatura, né? Final do século XIX para cá que a gente tem uma série, o Sherlock Holmes, por exemplo, tem traz muito essa coisa da investigação, a Agatha Christie também. E isso foi para o cinema. E aí a gente, é uma coisa muito interessante para a gente, porque a gente tem que trabalhar com esse tipo de narrativa, dentro de uma cinematografia específica, que é o cinema no ar, dentro de um teatro. Dentro do teatro. Então, para a gente é um desafio muito estimulante, porque a gente trabalha com esse tipo de linguagem diferente, a gente trabalha não só com esse teatro, tentando buscar essa linguagem de cinema no ar, a gente trabalha com teatro realista, trabalha com uma cinematografia de tecnologia, de colocar alguns equipamentos dentro da cena, assim, e é muito, muito, muito interessante para a gente. Agora, só não dizer, há um assassinato, imagino eu. Sim. Tem que ter um assassinato, senão... Se não é um filme policial, como assim? Na verdade, exatamente isso, né? Acontece uma chacina na véspera de Natal. Uma chacina. É importante frisar que é uma chacina. E aí um suspeito ele é encontrado nessa cena do crime. Na cena do crime. Isso, e o espetáculo começa exatamente nesse momento do interrogatório. Que o inspetor chega, né, para fazer O interrogatório do suspeito. O interrogatório do suspeito e fica ali naquele tempo e a partir disso coisas começam a mudar um pouco o rumo da história. A história vai rolando. Né? E é nessa tentativa de colocar essas pistas, né, da literatura, de literatura policial, o cinema no ar, esses que a gente chama de... É engraçado, porque são recursos do próprio cinema, né? Esses plot twists, esses plot device, de uma coisa linkar a outra lá na frente ou lá atrás. E trazer... De repente uma coisa que não tem importância nenhuma aqui, quando chega lá na frente... Exatamente. E é muito interessante porque, não raro, a gente tá fazendo a cena e percebe alguma coisa na plateia, até porque é um teatro muito, né, bem intimista. Próximo. Que é aquela sensação de cinema mesmo, que você está vendo um filme e você fala, é isso que está acontecendo agora. Eu sabia, sabe essa coisa assim? Isso é muito bacana. É porque o thriller, né, esse tipo de filme, o thriller, também se presta a isso, o espectador tentar adivinhar. Isso, exatamente. Esse jogo, né? O espectador... Eu acho que é. E é muito legal. legal. Eu falei que era. Isso é muito legal. Os comentários que a gente escuta em cena são maravilhosos. Dava para fazer uma história sobre isso, cara, porque é muito legal. Isso tem muito do nosso diretor, José de Campos, né, que é um brasiliense também, tá com a gente. Um cinéfilo inveterado, assim, adora cinema clássico. Também veio para São Paulo. Aqui com a gente. Vai ficar também por aqui. Ficando. E ele colocou esses recursos de uma maneira, acho que muito minuciosa, assim, acho que tem funcionado muito Ele soube maestrar muito bem, assim, na direção. Essa questão da nossa atuação com os tempos, com a narrativa, ficou bem equilibrado. Eu pedi para a Ana colocar aí umas fotos, nós temos algumas fotos do espetáculo Janus, que está em cartaz lá no Teatro Augusta. Que dias que é? As quartas e quintas, até hoje o dia tem, 30. então. Hoje tem. Saiu daqui. Ainda bem que é pertinho. É típico do filme noir, isso, né? Aquela luminária. Iluminando o interrogado ali, né? Ali é o inspetor, o detetive, inspetor e o suspeito ali. E o suspeito embaixo, sentado. Olha lá, o cigarrinho, a fumacinha. Olha só, se fosse possível fazer em preto e branco, então aí ficaria ficaria maravilhoso. Aí seria, né? Quer dizer, então a peça transcorre nisso, é o interrogatório. Isso. Mas depois de um certo tempo tem umas coisas bem interessantes, assim, que se a gente falar vai virar estragar tudo, vai dizer que o mordomo tinha culpado, pronto. Exatamente. Aí já... Tem sempre um mordomo. Tem sempre um mordomo. Principalmente o Sherlock Holmes, né? O inspetor McGregor, as coisas, né? Opa, aí o negócio ficou feio. Aí a coisa começa aí já é a parte que você falou que muda, que rola. Tem, exatamente, são essas transformações, as reviravoltas, assim. Tem umas imagens aí que vão acontecendo durante esse mudou interrogatório. radicalmente aí o negócio. Que mais, Lula? Opa, isso é o quê? Uma autópsia? Olha aí. Pode tá ser. Vendo? Olha, os caras chegou, não, eu acho que eu tô achei nervoso, agora. já tô nervoso.
Pode ser. Pode ser. Pode É. ser. Mas pode não ser. Pode também não Pode também ser. não ser, claro. Tá Exatamente. certo. Eu gosto. Entrevistas esclarecedoras. Não deixa dúvida Não nenhuma. deixa dúvida nenhuma. Ixi, o negócio tá complicando, cara. Tá Nossa. complicando. O que tem ali na frente do cara? Tem uns refletores ali de cinema. É. E atrás tem um câmera. cameraman. Ah, tem um cameraman A ali? gente trabalha É, com uma linguagem uma cinematográfica. cinematográfica e tem algumas projeções, assim, durante o Mas espetáculo. tem um cameraman? Tem um Tem, cara tem. captando as imagens Tem, ao vivo ali? tem. Ah, é? Em certo Olha momento, só, exatamente. Que barato. Que aí é outra linguagem também que o José colocou no... Introduziu no- Introduziu. Quer dizer, a dramaturgia é de quem? É nossa, É do nossa. De grupo. vocês. a gente construiu. Feita em Isso, conjunto. tá. isso. Aí o José depois introduziu essas ideias. Foi. coisa. A direção- Vocês já imaginavam isso? Não, a gente Não. não imaginava. Foi inclusive uma surpresa. A gente Foi. tinha um esboço de primeiro ato. É. Começamos a conversar, começamos a trabalhar no processo de ensaio. E aí o segundo e o terceiro ato acabaram chegando junto com a nossa pesquisa. Na verdade, nossos foi um ensaios. texto que foi surgindo junto com o processo Com o mesmo, processo. assim, não foi... Havia uma ideia inicial e aí a coisa É, foi se mas até desenvolvendo chegar no essa, decorrer. na verdade nem tinha muito uma ideia inicial, É, tinha isso sim uma vontade de fazer um espetáculo, que na verdade no começo do Era uma outra projeto coisa, era né? outra coisa, que a gente quer falar sobre sentimentos e de repente a gente chegou nessa região e aí o nosso processo começou a ir evoluindo e foi ganhando forma o Janus. E foi muito natural o que aconteceu. Totalmente também. natural. Interessante por isso. Foi. Agora, eu vi naquela última foto lá, aquela que tem o cameraman, eles estão ensanguentados, é a impressão minha. Tem umas coisas ali. Tem. Ó, Os caras vêm aqui e não querem falar nada, pô. Ah, isso a gente pode falar, Parece, essa, né? Não tem como a sim, gente falar tem que como não. É. dizer que isso aí não é uma fantasia de carnaval. Né? Temos sangue, sim. Tem Nossa, essa- mas tá ficando feio, cara. Caramba. Agora, vocês fazem isso num espaço pequeno, Sim. muito próximo. Muito do próximo do público. Isso é muito interessante. A gente tem sentido algumas reações assim bastante interessantes do público, né, Rafa? Porque você praticamente você ouve a respiração do público. Isso, né? É uma isso, coisa muito... isso. E tem um momento do espetáculo que abre-se um... Não que a gente consiga falar diretamente com eles, mas há um momento que há uma abertura como se realmente aproximação, aproximação como se eles estivessem dentro do espetáculo Dentro do mesmo. espetáculo. E quando chega esse momento, a resposta que a gente tem é muito na lata, né? Então, assim, é incrível olhar cara a cara assim, do público e ver que eles são tão próximos da gente e você consegue até enxergar o pensamento deles, é engraçado. muito parece que você lê, né? Você percebe. E eu acho que tem muito a ver também com... Que foi uma coisa que eu achei genial, assim, do nosso diretor José de Campos, que é um tipo de linguagem do próprio cinema noir, que é aquela coisa do voice-over, de detetive, que vai falando, que você vai sentindo o que ele está falando para o espectador, né? Então tem alguns momentos que você está falando ali como se fosse cara a cara com Como o se público. fosse um filme e o cara estaria falando para a câmera. Isso, exatamente. Como se exatamente. ele estivesse explicando ali para o espectador, assim, sabe? E é muito interessante. Isso E aí a gente Isso consegue. é um exercício para o ator muito legal, né? Muito, Lidar com essa cara, coisa da proximidade, com esse tipo de tema que requer uma dosagem de tempos. Né? E aqui em São Paulo a gente entrou num outro processo, né? Que a gente trabalhou, a gente teve uma semana de preparação corporal com a Ana Paula, que foi maravilhoso. E ela construiu com a gente um corpo também junto com o Zé, um trabalho conjunto, que mudou um pouco, assim, da temporada de Brasília. Então, assim, e isso ajudou muito eu e o João a gente entrar numa outra energia durante o espetáculo. E até ter uma Conexão, né? uma conexão maior nossa e com o público também. E é incrível, assim, como você percebe que num espetáculo menor, onde o público está ali na sua frente, a sua atenção ela tem que ser muito maior, porque né? os detalhes... Exatamente. Uma movimentada, assim, na plateia que pode estar no último lugar, mas isso é muito grande para você que está ali em É cena. verdade, muito É como próximo. se vocês estivessem ampliados, Exatamente. para eles, né? Pro público. E o cuidado também com as nuances de interpretação, de movimento também, cara, é muito maior. É, muito maior. E tem essa coisa também, como a gente trabalha com linguagens diferentes dentro do mesmo espetáculo, conseguir fazer essa transição exige uma concentração, né, e uma conexão muito grande, assim. Então, acho que isso... O trabalho da Ana Paula Lopes foi incrível, maravilhoso. assim. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que é um espetáculo que evolui, né? A gente fez uma temporada em Brasília que foi muito boa. Essa aqui está sendo excelente também. Mas é um espetáculo que vai evoluindo, assim. O teatro tem isso, assim, né? Diferente do cinema que fica para sempre.
O teatro tem essa Na evolução. verdade, nunca tá pronto, né? Nunca tá Tá pronto. sempre em processo, É. né? Ele tá sempre Tá sempre Na evoluindo. semana refinando, lapidando. Semana passada a gente fez uma sessão na quinta que foi, a gente entrou num lugar que a gente nunca tinha entrado, assim, que a gente acabou a peça, eu falei, o que foi aconteceu? isso? Onde eu tava? Barato, né? A gente tem algumas imagens aí, pedi para a Ana colocar, um VT da peça. A gente pode ir comentando em cima. Janos, quartas e quintas no Teatro Augusta. Isso, né? às 21 horas. Às 21 horas. Teatro Augusta, Rua Augusta 943, acho que é. Nossa, aí até isso foi no Teatro Augusta? Isso, não, isso foi em Isso é Brasília, Brasília, no parece tão Teatro grande. Goldões, em Brasília. Era um espaço maior lá, pelo É, menos. Era um espaço maior. um pouquinho Espaço maior. maior. Você tem ali o suspeito, né? Vamos dizer Isso, assim, ali lá à na direita. cadeira. É. no Você lado pode direito. prestar atenção até na trilha sonora também. Trilha é muito a cinema trilha, jazz, né? O Zé ele pesquisou bastante a trilha sonora pro espetáculo. E à esquerda lá nós temos o detetive. E o culpado é quem mesmo que você falou? Ah, o Eu quase respondi a ele. Agora, a gente pegou um momento aí que tem um certo silêncio e tal. É exatamente o começo do espetáculo. Esse é o começo do espetáculo. E o começo do espetáculo, ele realmente é muito arrastado, assim, ele há muitos espaços silenciosos. É, como você me falou, né? O cinema não Sim. tem essa coisa, mais arrastada, uma coisa mais... O cara anda, anda. Mas é caminha, engraçado, Pega o pé, aí pega a mão. Exatamente. Tá. Mas nesses silêncios, cara, são reveladas bastante coisas. Pois é, exatamente. Os silêncios são importantes, São. são eloquentes. São. né? Exatamente. São Falam eloquentes. E é muito mais difícil fazer uma cena em silêncio do que uma cena Nossa, falada. não é? Muito mais, claro. Você tem que segurar ali na tensão mesmo, na tensão. energia mesmo. Exatamente. Né? E vocês ficam lá até quando? Até dia 30 de junho. 30 de junho. Isso. 30 de junho. A gente ficou o mês de maio inteiro, A gente estreou no dia 11 de 11 maio. de maio. E aí fica em cartaz até o dia 30 de junho. Ficamos 2 meses em Tem temporada. perspectiva depois de ir para o... Temos. A gente está pensando em fazer mais aí uma segunda temporada em São Paulo. É. E de acordo com o nosso assessor de imprensa, parece que aí, no segundo semestre, a gente está indo para o Rio de Janeiro também. Opa, fazer lá, né? Fazer uma- Tem que fazer lá. Nosso assessor é excepcional. Excepcional? É. Excepcional, você sabe que tem 2 sentidos. É no bom sentido. É no ótimo sentido. Então, Janos, Teatro Augusta, Rua Augusta 943, quartas e quintas, 21 horas, até Dia 30 de junho. 30 de junho. Legal. Teatro, Não percam. Não, no espaço pequeno, lá no Teatro Experimental do Augusta. isso. É uma experiência incrível, acho que para o público. Assim, É um muito mergulho, próximo. né? É um mergulho. É um mergulho. É imersão. Legal. João, Pô, prazer, muito obrigado, sucesso pra Tiro, foi vocês. incrível. Rafael, Obrigado. bom, cara. E até uma próxima, então. Com Quando certeza. tiver outras Mas coisas, a gente vamos quer que você lá. assista o Vou espetáculo lá, para vou lá ver. descobrir ali quem é o Eu vi culpado. um espetáculo mais ou menos nessa linha recentemente que eu gostei pra caramba. Estava por aqui em algum lugar. em algum chamava lugar. Roleta Russa. É? Muito bom também nessa linha. No ar. essa linha No ar, policial. policial, tal, também tem um mistério, tal. Legal. Isso é uma delícia, né? É uma delícia. muito, é divertido. Ah, ela botou um Facebook lá. Facebook, que é? O coletivo Cafeína. Cafeína. Coletivo Cafeína. Cafeína. Bom nome, Cafeína. Excelente. Facebook.com/o coletivo Cafeína. Lá vocês devem postar coisas. Tem Sim, fotos, exatamente, tal. é. Pode se comunicar quem quiser. Tem Pode todas as entrar em contato. informações dos nossos próximos projetos, enfim, tá Beleza. tudo lá. Tá bom. Sucesso para vocês, então. Obrigado. Obrigado, Tiro. Até.